Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anuncim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana, e a semana que antecede nossa festividade de Pêssar. Já estamos aí nos preparativos, iniciando aí a nossa limpeza da nossa casa e estamos aí já bem próximos da nossa festividade de Pêssar, que vai então acontecer no pôr do sol do Shabat. Então hoje, primeiro dia da semana, iniciamos a leitura da 25ª porção de nossa bendita Torá, que é a Parashá Tzav, Parashá Tzav, cujo significado é ordena. Hoje iniciamos a leitura da segunda Parashá do livro de Vaikra, Levítico, e a segunda Vaikra, que segue também falando dos mandamentos, das ofertas de holocaustos. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de abril do ano de 2025. Estamos no dia 8 do mês de Nissan do ano de 5785, primeiro dia da semana. A leitura que vamos fazer da primeira aliada para Tzav está no capítulo 6, do verso 1 até o Passuque 11. Quero dar as boas-vindas a todos que já estão conectados conosco. Você que tem estado conosco diariamente, e nós também agradecemos a todos quanto têm contribuído com a nossa comunidade no envio das suas contribuições. Nós agradecemos a todos. E a você que ainda não é um associado, um mantenedor de nossa comunidade e deseja nos ajudar, você poderá fazer enviando aí as suas contribuições, o seu macer, o seu dízimo ou a sua tzedakah. Você pode fazer através do QR Code ou através do Pix, diretamente digitando aí no seu celular a chave que é anucimbrasilcristiúma@gmail.com. E agradecemos imensamente a todos que têm nos ajudado com os seus envios. Que Deus abençoe a todos. E a você que hoje, dia 6 de abril, está completando mais um ano de vida, nossos sinceros votos de parabéns, felicidade, Mazal Tov, que Deus lhe abençoe neste dia, em todos os dias da sua vida, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns, parabéns, felicidade. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E o Eterno disse a Moshe: ordena a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Ele ficará queimando sobre o altar durante toda a noite até o amanhecer. E o sacerdote vestirá sua túnica de linho e calção de linho, e separará as cinzas do holocausto e as colocará junto ao altar. E despirá suas vestes e vestirá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento em um lugar puro. E o fogo que está sobre o altar deverá se conservar aceso. O sacerdote colocará nele lenha todas as manhãs e colocará sobre ele o holocausto ordenadamente, e fará queimar sobre ele o sebo dos sacrifícios de pazes. E esta é a lei da oblação. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Eterno na parte frontal do altar. E o sacerdote separará um punhado de flor de farinha de trigo
da oblação e o azeite e o incenso, e o queimará no altar para ser aceito com vontade pelo Eterno. E o que restar dela, Arão e seus filhos comerão, sem fermento, e em lugar santo no pátio da tenda da reunião. Não será cozida com fermento, será considerada como as demais ofertas que eu lhes tenho dado, constituindo-se santidade das santidades, tal como a oferta de pecado e a do delito. Todo varão dos filhos de Arão a comerá, será um estatuto perpétuo para vossas gerações, e toda oferta que tocar nisso tornar-se-á igualmente sagrada. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayou lanu atah b'torreinu Baru atah Adonai noten hatorá. Iniciamos a leitura da 25ª porção de nossa bendita Torá, Parashat Zav, cujo significado é ordena. Livro de Vaikra, como temos falado, é o livro que fala na sua totalidade, praticamente, todo o livro de Vaikra fala acerca das ofertas, dos sacrifícios. Então, por meio deste livro, todas as orientações concernentes aos sacrifícios foram apresentadas, e necessário é que haviam pessoas preparadas para exercer todo este serviço que era então feito no templo, ou seja, o sacrifício de animais. Então, é necessário treinar aqueles que exerceriam essa função que envolvia todos os preparativos na queima, na retirada da cinza do animal que era então sacrificado. De maneira que, por meio dessa leitura, nossos sábios nos ensinam que também é necessário treinar aqueles que vão atender ao público, de modo que se sintam à vontade para agir como Deus realmente deseja. Então, sempre é importante qualquer função que a pessoa também exerça, para que ela possa realmente exercer aquele trabalho dentro dos padrões, dentro daquilo que realmente Deus quer, que a pessoa realmente passe por um treinamento, seja preparada para exercer essa função. Os sacrifícios, como temos já estudado até aqui, eles têm como objetivo anular todo e qualquer tipo de pecado que era então cometido pelo homem. Então, as dificuldades, nossos sábios falam que as dificuldades da vida podem provir dos pecados cometidos. Então, o pecado é algo que nos separa do Criador, porque o pecado e o Criador não combinam. Então, a partir do momento que a pessoa comete um pecado, um delito, ela realmente acaba sofrendo consequências por causa deste pecado cometido. Então, os nossos sábios vão dizer que a dificuldade que às vezes nós enfrentamos na nossa vida nada mais é do que uma consequência da nossa desobediência, do pecado que nós cometemos. Na verdade, a vida é consequências, tanto para o bem como também para as coisas más. Tudo são consequências, Cada um colhe aquilo que ele realmente plantou. Então,
são as consequências da vida. Então, se nós nos esforçamos em cumprir Torá, em guardar os mandamentos, em fazer aquilo que a Torá nos ensina de forma correta, é fato que a nossa vida vai ser uma bênção. Agora, se nós negligenciamos os mandamentos e não obedecemos os mandamentos, então a nossa vida passa a ser uma maldição, um tormento, né? Então, as dificuldades da vida podem prover dos pecados cometidos, enquanto que o importante, né, é que a gente possa, então, viver a nossa vida de acordo com a Torá. No final dessa leitura de hoje, nós vimos o texto que diz: todo varão dos filhos de Arão a comerá, será um estatuto perpétuo para vossas gerações, e toda oferta que tocar nisso ser-lhe-á igualmente sagrada. Então, falando aqui acerca dos sacrifícios que eram então feitos, existia o sacrifício que era queimado todo o animal, e um outro sacrifício que o animal, parte dele era queimado e parte do animal era então oferecido para o sacerdote. Então, eles, os filhos de Arão, todo varão dos filhos de Arão a comerá. Terá um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Então, isso significa que uma das coisas que a Torá, né, não permite, e simplesmente porque não temos mais o templo, é que sejam oferecidos sacrifícios. Então nós não temos mais o templo, não podemos oferecer nenhum tipo de sacrifício. E além do que a Torá fala aqui, todo varão dos filhos de Arão comerá. Então, mesmo na época da existência do templo, não era permitido oferecer sacrifício fora do templo, porque alguns tipos de sacrifícios, parte do animal que era sacrificado era direcionado para os Kohanim. Então, a Torá determinava que os sacrifícios realmente fossem feitos somente dentro do templo. É isso. Nós seguimos então com a leitura, né, do livro de Vaikra, que vai continuar falando sobre mandamentos, sacrifícios, holocaustos, e que em nossos dias não estamos mais realizando por falta do templo, né? Mas vamos continuar falando e trazendo os ensinamentos de tudo quanto o livro de Vaikra ele realmente nos fala. Então, quero aqui, né, reforçar o trabalho que nós estamos fazendo, nossos preparativos para a festividade de Pêssar, lembrando que Pêssar vai acontecer no pôr do sol do Shabat. Então nós vamos sair de um dia sagrado e para um Yom Tov. Então, quando nós entramos no Yom Tov, num dia festivo, como nós já falamos, só aqui reforçando, nos é permitido cozinhar em Yom Tov. É permitido cozinhar. Então nós podemos fazer comida neste dia para o nosso sustento. Não podemos fazer comida a mais e não podemos acender fogo, no caso, produzir fogo dentro do Yom Tov. Então, quem vai cozinhar no domingo, que é o almoço
os preparativos para o segundo jantar de Pêssar, que vai acontecer no final do primeiro dia da semana, poderá cozinhar tanto para o seu sustento durante o primeiro dia da semana e também os preparativos para o segundo Seder. Então nós vamos fazer um jantar, que é o primeiro Seder, no sábado à noite. Logo após encerrarmos o Shabat, nós vamos acender as velas de Yom Tov e vamos começar aí nossa festa de Pêssar. No sábado à noite, o primeiro Seder, primeiro jantar, com os elementos que estarão na mesa, a matzá, o vinho, todos os elementos para celebrarmos essa festa. Durante todo o primeiro dia da semana é dia de Yom Tov. Não podemos trabalhar. Guardamos este dia como um Shabat. No final do primeiro dia, o segundo Seder. Ao finalizarmos o jantar, entramos já no 16º dia do mês de Nissan. Este 11º dia vai ser o primeiro dia do Homer, a contagem do Homer, porque no 50º dia, contado a partir do dia 16, vamos contar 49 dias, e no 50º dia, então, temos a nossa festa de Shavuot. Então, nós começamos a contar o Homer no final do segundo jantar, certo? Então, no segundo dia, no final do segundo jantar, quando já estaremos no início do segundo dia da semana, este segundo dia é também um dia de Yom Tov. Então, neste dia é o que nós temos falado. Nós cumprimos as mitzvot, cumprimos os mandamentos concernente ao dia 15. O dia 16 de Nissan, que vai ser no segundo dia da semana, como nós estamos na diáspora, nós também observamos este dia. Mas, como temos falado, é uma mitzvah rabínica, e dentro das nossas necessidades nós vamos cumprir essa mitzvah. Aqueles que trabalham vão seguir o seu trabalho, aqueles que são autônomos e que podem também comemorar esse segundo dia vão comemorar, e mesmo aos que estão em casa, nenhum tipo de trabalho, vamos evitar aí de fazer qualquer tipo de trabalho também no segundo dia da semana, que é o segundo dia de Hag Matzot, e é o segundo dia de Pêssar, pelo fato de estarmos na diáspora. Então, neste segundo dia, nós vamos poder fazer comida? Sim, vamos poder fazer comida, mas não podemos ainda acender fogo. Na segunda-feira também você não pode acender fogo. Então, aquela vela, chamada vela de 7 dias, que você acendeu na sexta-feira, antes de começar o Shabat, antes de você acender as velas de Shabat, você já vai deixar aquela vela de 7 dias. Então você acende aquela vela de 7 dias, ela vai ficar acesa. No sábado você não vai usar, no primeiro dia da semana você vai acender as velas de Yom Tov, transferindo o fogo dessa vela, e vai cozinhar no domingo, trazendo também, acendendo o fogão com a chama dessa vela que você deixou acesa. E na segunda-feira ainda você vai
transferir o fogo dessa vela, tá bem? Então você só vai apagar, nós só vamos apagar essa vela na segunda-feira, quando encerrarmos toda a festividade de Pêssar, ao pôr do sol de segunda para terça-feira, ok? Então, não esqueçam de deixar essa vela acesa, não esqueçam de fazer o eruv na sexta-feira e deixe lá na geladeira, pode ser um ovo cozido, um pedaço de batata, para você dar continuidade aos preparativos para o segundo dia de Pêssar, ok? A matzá também nós comemos na segunda-feira. Nós só vamos poder voltar a comer pão com fermento, qualquer alimento com glúten, no final de segunda-feira, quando encerrarmos aqui quando encerrarmos o segundo dia, então aí nós fazemos, já estamos liberados e voltamos a comer pão, macarrão, tudo normal. Mas isso só segunda-feira à noite, tá bem? Então, vamos seguir aí com as nossas programações de Pêssar, vamos estar falando ainda. E hoje, então, encerramos aqui a leitura dessa primeira aliá. Desejamos a todos um ótimo dia, também uma ótima semana, um Shavuot Tov. Fique com Deus. Shalom, shalom. Muito bom dia. Shalom.